desde que Cabral descobriu o Brasil, que se estabeleceu aqui nos trópicos um choque cultural de grandes proporções. Gente, portugueses e índios tinham culturas completamente diferentes. E sobrou para o mais fraco, o índio, que perdeu a terra, a dignidade e até mesmo, em alguns casos, a vida. Esta relação começou a mudar graças a um militar positivista, desbravador, que dizia: morrer se for necessário, matar jamais. O centenário do Serviço de Proteção ao Índio e a saga do brasileiro Cândido Rondon são os temas de hoje do programa. De lá para cá. A população indígena atualmente no Brasil é estimada em 500 mil pessoas. São 220 povos, são 180 línguas. O Rondon dizia que ele achava que os índios tinham que evoluir até a civilização ocidental. Nós, a civilização ocidental, sabemos que tudo que ele aprendeu com os índios foi a sabedoria e o respeito à natureza. Mas o Rondon aprendeu com os índios também a conhecer uma imensa região do Brasil, que era considerada zona desconhecida, na qual esse rio, que ele percorreu inteirinho com o presidente Roosevelt, fazia parte. Mécio Pereira Gomes é antropólogo, professor, presidiu a FUNAI, enfim, um grande amigo e parceiro dos índios. Tudo bem, Mécio? Tudo bem. Tudo certinho? Tudo certo. Mécio, fale dessa sua admiração por Rondon. Por que o brasileiro, por que o Brasil tem que celebrar Rondon? Olha, primeiro a gente, para pensar assim num termo geral, Rondon é o único brasileiro que deu nome a um estado. Você vê, nos Estados Unidos tem Washington, que é a grande figura do qual foi dado um nome para um estado, né? Nós temos um Rondônia, por conta de um grande brasileiro, o único, aliás, que recebeu essa homenagem dada pelo Congresso Nacional pouco antes dele morrer, em 1958. Então, esse é só o exemplo do quanto é que é importante o Rondon. Mais importante ainda, ele foi para os índios. Ele introduziu os índios no Brasil de um modo positivo. Ele fez com que os índios fossem aceitos. Ele demonstrou a importância dos índios para o Brasil, desde a sua criação como nação até a sua continuidade. O Rondon acreditava que os índios eram a raiz do Brasil, e isso ele pensava como outros brasileiros também haviam pensado. Então, Rondon é parte de uma corrente brasileira favorável aos índios. Mário César Cabral é professor de literatura e curador de uma belíssima exposição, Um Homem Chamado Rondon. É isso? Isso. Tudo bem? Tudo bem. Tudo em paz? Tudo em paz. Fale um pouco do trabalho do Rondon como primeiro presidente do Serviço de Proteção aos Índios.
O Rondon, a gente pode dizer que foi o primeiro brasileiro que fez um trabalho sistemático em defesa do índio. Agora, nós podemos dizer que há duas vertentes, duas causas básicas para o Rondon ter esse trabalho. Primeiro, ele era descendente de índio, índio Bororo. A bisavó dele era índia Bororo. Então, ele já trazia o sangue índio. Segundo, é a visão do positivismo, a filosofia que ele levava. Como o positivismo pregava, o ser humano estava em constante evolução. Da parte metafísica, ele chegaria à parte física até chegar à parte científica. E o Rondon achava que o índio poderia ter essa evolução através do trabalho. Então, essa é a visão do Rondon. Ele discordava dos jesuítas, que os jesuítas queriam converter. E o Rondon não queria converter ninguém, pelo contrário, ele respeitava todos os costumes indígenas. Agora, ele achava que seria inevitável a inclusão dos índios na população brasileira. Agora, ele procurava ver de que maneira isso poderia ser feito sem traumas. E para isso ele sempre incorporava nas expedições, no serviço de telegrafia, como guia das expedições. Então ele sempre arranjava um jeito de haver essa integração. Elias dos Santos Bijos é historiador, é indigenista, trabalha na FUNAI desde 1981 e ele atualmente é responsável pela coordenação dos índios isolados. Professor, por que o Rondon, que vinha para cá desde 1892 com as linhas telegráficas, por que só em 1910 é que é fundado o Serviço de Proteção ao Índio? Eu te responder isso recuperando um pouco da trajetória de Rondon para ele chegar em 1890 aqui em Mato Grosso, de volta, né? O Rondon ele vem para cá, ele vem com as linhas telegráficas, que é um projeto de ocupação das fronteiras do Brasil. Quer dizer, o discurso estava pautado nisso, em defesa das fronteiras, que estavam uma falta de presença do Estado brasileiro. Então, ele vai se integrar a um projeto de expansão das linhas telegráficas na região hoje centro-oeste da Amazônia, e ele tem uma experiência grande, vai integrar os índios como força de trabalho, como trabalhadores das linhas telegráficas, né? Ele inicialmente estava aqui chefiando as guardas, ou as forças, os militares que integravam as comissões de linhas telegráficas. E então essa experiência dele com os índios é que faz com que o presidente da República, criando o Serviço de Proteção aos Índios em 1910, convide para ser o primeiro diretor do Serviço de Proteção aos Índios. Essas expedições de Rondon, Anselmo, são interessantes para o público saber que não era só um negócio de espichar fio telegráfico. Ele levava cientistas. Roquete Pinto, o criador do rádio brasileiro, era um cientista que o Rondon levou. O Roquete Pinto escreveu um livro chamado Rondônia, que é sobre essas expedições das linhas telegráficas do Rondon. Grandes cientistas do Museu Nacional e de outras faculdades daquela época seguiram com Rondon. Grandes generais já se aproximaram de Rondon, e como engenheiros, como cientistas propriamente do Exército Brasileiro, acompanharam
pouco sobre essa viagem do Roosevelt e o Rondon. Conta um pouco. Pois pra é, gente. em 1910, quando o Rondon criou a SPI, ele já era uma figura internacional. O Roosevelt tinha acabado de o último mandato dele de presidente, acho que terminou em 1909, e o Roosevelt era uma figura meio agitada no cenário americano, quis fazer uma grande viagem, parece que queria ir para a África, e aí alguém sugeriu dele vir para o Brasil. E imediatamente o Rondon foi a figura para ele se relacionar. Então os dois fizeram uma viagem dificílima. Os livros que falam sobre isso dizem que foi uma viagem que quase que o filho dele morria de malária. Foi uma viagem difícil, mas de todo modo o Rondon esteve lá com ele, desceram o Rio da Dúvida, que depois virou o Rio Roosevelt. Explica pra gente o sentido dessa frase tão bonita: morrer se preciso for, matar jamais, não é isso? Essa frase, esse lema, não é um simples lema, porque o Rondon colocou isso em todas as situações da vida dele. E ele colocou isso em prática porque os índios eram considerados animais. Ele tinha uma grande dificuldade de conter a agressividade dos soldados em relação aos índios. Que para eles os índios eram os bugres que tinham que ser mortos. E de que maneira o Rondon ia inculcar na cabeça dos seus soldados esse respeito ao índio. Então esse lema, morrer se preciso for, matar nunca, ele utilizava sempre, sempre. E dizia também aos índios, aos soldados o quê? Que os soldados, os civilizados é que estavam entrando na terra dos índios. Então os índios simplesmente reagiam a uma invasão às suas terras. Então os índios teriam todo o direito de reagir à civilização, à entrada de civilização no seu território. Então ele dizia, nunca atirar contra os índios. Ele dizia, o máximo que se podia fazer é atirar para o alto, no sentido de afugentar. Agora, nunca perpetrar nenhuma violência contra o índio. Daí esse lema que foi seguido até a morte, até a sua morte. Vera Barroso, que engenhoca é essa? Esse é o telégrafo com fio da época do Rondon. Era assim que era. Isso, tá vendo? Tinha essa fitinha aí, que tem traço, ponto, era isso. Ele abria as estradas, erguia os postes, esticava os fios e passava nesses postos telegráficos, tipo assim, esse que a gente está aqui. Hoje em dia não, hoje em dia é esse daqui. É o mesmo sistema do código Morse, mas é sem fio. Esse é sem fio, é. Vou bater assim, ó. Vai. Não, A. Ah. Que tal? O Rondon é considerado o patrono das comunicações, mas o que mais realmente me impressiona é a defesa intransigente dele dos índios, né? Quer dizer, isso numa época em que a defesa do índio não é tão forte como é hoje. A frase dele, que ele dizia que morrer se preciso for, matar nunca, é uma frase que mostra essa defesa dos povos indígenas. Considerando, sobretudo, que vinha de um militar. De um militar. E é interessante porque nos Estados Unidos, onde os militares se empenharam muito na matança de índio, atribui-se ao general Cust, um desses matadores, a frase índio bom é índio morto. Que depois foi aproveitada aqui para outros fins. Mas é engraçado a posição do militar americano e a posição do militar brasileiro. Viva o Rondon! Viva o Rondon!
Professor, não existe uma contradição quando o Rondon quer proteger os índios e avança com a civilização, empurrando eles? Existe. Quer dizer, hoje é possível, a gente observa, como eu falei numa outra pergunta que você me fez, eu falei de um panorama de propostas indigenistas que tinha. Então, eu acho que o Rondon ele tinha um projeto. Eu acredito no discurso honesto dele, de que ele estava fazendo a proteção no sentido de colocar uma ordem. Já vem a história até do positivista da ordem e progresso, de colocar uma ordem nessa. Então, hoje é possível a gente ver essas contradições, porque ele faz um discurso o tempo todo que está protegendo, né? Ele vai dizer, por exemplo, quando ele fala a crítica à igreja, é que a igreja não respeitava a língua, não respeitava a cultura. E ele próprio vai dizer que deveria fazer construções, que as casas deveriam ter divisões, as malocas, as casas dos índios, etc., né, que viviam em promiscuidade com a sociedade nacional. Não? E tem essas contradições mesmo. Existem algumas críticas atuais ao Rondon. Por exemplo, dizem que o Rondon vestia o índio. Mas repare, os soldados dele ficavam 6 meses, 1 ano no meio da selva. De repente se deparavam com um monte de índias nuas. E aí? Então, essa atitude do Rondon era uma atitude de proteção, porque qualquer atitude, qualquer abuso, entre aspas, de um soldado em relação ao índio, deflagrava um movimento, uma guerra entre eles. Então, era uma forma de manter essa integridade. Agora, por exemplo, quando os índios trabalhavam junto com as tropas de Rondon para a implantação de postes, para esticando os fios telegráficos, o Rondon fazia questão de não deixar haver uma mistura, porque ele sabia que se os soldados entrassem no acampamento do indígena, haveria problema. E isso era uma forma dele manter a integridade. Qual é o principal inimigo do índio hoje? Acho que o principal inimigo do índio hoje é a não garantia da proteção territorial. Acho que são as formas de não garantia do território, das terras indígenas, são as mais diversas, né? Então, tem as frentes econômicas, voluntárias que vêm aqui, a grilagem de terra, os garimpos, os madeireiros, e acho que isso traz um dano enorme. Então, eu acho que esse é um principal problema. E nós tivemos povos que perderam seus territórios, povos até que foram extintos, né? Mas veio um processo de garantia dos territórios indígenas. Nós temos hoje 13% do território nacional como território indígena, terras indígenas, e apesar disso, nós temos situações muito dramáticas, que aqui próximo de onde a gente estava, aqui próximo de Vilhena, que é a questão dos índios Aconsu e Canê, que foram inclusive tema do filme do Vincent Carelli, que é um povo que foi exterminado, quer dizer, é um processo, mas a gente acredita pelos registros que a gente tem da década de 80, 85, quando nós temos informações deles, e depois hoje eles são de uma etnia, são apenas 3 pessoas, e da outra são 5 pessoas. Calma, amigo. Bravo não. Aí, ô. Pouco clique. Aponta a pele pra ele. Tá apontando a pele na cara dele. Uhum. Aham. Lá, longe. Aqui. Bravo não. Acho que tá chamando a gente. Aham. Pode levar?
Não, é isso a gente tem. Ai, bọn Lá, aqui. Lá. Esse, aqui. Aqui anda. Aqui. Você lá. Primeiro, muito aqui. Lá. Aí, aqui hoje. Se o Rondon surgisse hoje e olhasse esse quadro da política brasileira em relação aos índios, você acha que ele ficaria contente? Enfim, eu queria que você fizesse um de lá para cá, ou seja, do começo do trabalho do Rondon para hoje, quer dizer, é uma história de grandes avanços ou de médios avanços, enfim, qual é hoje o Olha, balanço? eu acho que o legado rondoniano é o melhor possível que há no Brasil. O que nós temos é 225 povos, alguns foram extintos nesse tempo do Rondon, outros começaram a recuperar sua população, são 225 povos brasileiros. Eles detêm, reconhecido pelo Estado brasileiro, 13% do território nacional. Isso significa 22% da Amazônia. Se você pensar na Amazônia sendo metade do Brasil, 22% dela já está garantida como terra indígena, protegida, sem fazendeiros, sem madeireiros, né? Com uma proteção extraordinária. Nós temos um crescimento demográfico, os índios que vinham perdendo população desde 1500, a partir de 1955, 1960, começaram a crescer. E hoje os índios são 500 mil, quando eram 150, 120 mil, né, no fim da vida de Rondon. Então houve um crescimento, isso é uma glória nacional. Né? É uma glória o Brasil ter demarcado essas terras indígenas. É uma glória os índios estarem entrando em faculdade. Tem 4 mil índios brasileiros em faculdade e, ao mesmo tempo, estarem comendo, participando da sua vida, andando nus, como no Parque do Xingu, caçando e pescando, como dizia o Marx, e filosofando à noite. Então, eu acho que isso é a glória brasileira. Que bom. Se existe uma glória brasileira, é ter incorporado os índios, deixando-os estar como estão, como eles querem ser. Índios com culturas próprias, com a diversidade e, ao mesmo tempo, sendo brasileiros. E o Brasil sendo essa grande cultura-mãe que acata a todos, recebe a todos e incorpora eles como pessoas íntegras, como culturas íntegras, únicas dentro dessa grande cultura nacional.